Olá, estamos novamente para mais um encontro do nosso simpósio do projeto Declinações Magnéticas, agora com o professor Waldo Menergar. Vou fazer uma breve apresentação, depois lhe passo a palavra. Então, é professor titular do Instituto de Geociências da URGS, geólogo, doutor em Ecologia de Paisagem, doutor honoris causas, UPAB, Peru, professor visitante no programa de pós-graduação da Universidade de Lanús, na Argentina, vice-presidente científico do Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais, Cátedra Unesco para o Desenvolvimento Sustentável, assessor científico da National Geographic Brasil, membro honorário do Fórum Nacional de Cursos de Geologia do Brasil, membro da Comissão Internacional de História das Ciências Geológicas da International Union of Geological Science, presidente da seção brasileira da International Association for Geoethics, co-líder para a América do Sul do projeto Geologia e Sustentabilidade do Programa Internacional de Geociências para a Cooperação Científica da Unesco e da União Internacional de Ciências Geológicas. Atua em pesquisas nos Andes do Peru e Bolívia, além de projetos internacionais com as universidades de Plymouth, no Reino Unido, Lanús, na Argentina, Maior de São Marcos, no Peru, Nacional de San Agustín, no Peru, Maior de San Andrés, na Bolívia, e Nacional de San Simón, na Bolívia. Coordenou diversos projetos de pesquisa em estratigrafia, meio ambiente e paleoclimatologia, tendo publicado mais de 200 artigos em revistas especializadas, livros e capítulos de livros. Foi coordenador geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre, destacado trabalho na literatura internacional. Introduziu na cidade de Porto Alegre novas metodologias de educação ambiental por meio do Laboratório de Inteligência do Meio Ambiente Urbano, foi pioneiro nos estudos da epistemologia da geologia e da geoarqueologia no Brasil, e sua pesquisa sobre a construção intencional de Machu Picchu sobre falhas geológicas teve repercussões internacionais significativas. Os projetos mais recentes incluem o Toro Geoparque Andino e Paleoclimatologia do Cretáceo dos Andes Orientais, na Bolívia. Uma produção fantástica, muito instigante e muito extensa. Então, agora lhe passo a palavra. Obrigado, Laura, pela introdução, pela gentileza das palavras, né? É um pouco também a idade, né? que constrói o currículo, enfim. E é uma alegria estar aqui nesse contexto, digamos, em que podemos fazer um diálogo belíssimo, né? Entre a arte e a ciência. E, no caso hoje, falar de um assunto muito pouco comentado, né? Que é sobre a descoberta do núcleo da Terra. Esse mundo, né? Esse espaço profundo que está sob os nossos pés, a 6.374 quilômetros abaixo dos nossos pés. Tá? E que a gente pensa que ele é, digamos, inativo, passivo, que ele que não há importância à sua existência. Né? Então, eu vou me utilizar aqui de slides, que eu acho que nós comunicaremos melhor o que eu tenho para mostrar para vocês, e sobre, então, esta descoberta. Eu chamei assim, a invenção da Terra moderna e de seu núcleo no Renascimento. Eu queria, antes, começar como nós chegamos no Renascimento, brevemente. Tá? Começar com a primeira ideia racional da Terra, lá com Anaximandro na Grécia Antiga, em que ele pensa a Terra como um cilindro de água achatado, na face superior a Ecúmena, o mundo habitado, e na inferior a Antípoda, o mundo que não se
pode habitar. E essa terra, então, de Anaximandro, ela evolui com Aristóteles e Ptolomeu para um cosmos geocêntrico, né? Com a Lua, os planetas girando ao redor da Terra, e depois, então, o firmamento, as estrelas. Né? E esse mundo aristotélico, ele atravessa os tempos, né? Desde o século IV a.C., e chega até a Idade Média, aonde então ele ganha um empyreum habitáculo, quer dizer, um lugar para o arquiteto do mundo, o arquiteto do universo. E essa visão grega, mais essa visão, então, dos monges católicos, é chamada de escolástica. E essa visão, então, ela tem também com ela uma visão, uma leitura sobre a idade da Terra. Aqui, por exemplo, a leitura do bispo Ussher, que é um bispo lá da Inglaterra, tá? Ele pensa, então, segundo os cálculos que ele fez, de acordo com as escrituras sagradas, que a Terra, então, teria surgido no ano 4004 a.C., no dia 23 de outubro, às 9 horas da manhã. Tá? Tamanha precisão, ela se deve também a todo estudo desses cronólogos, como se chama, tá? Entre os quais até o Newton fez cronologias do tipo esta do Ussher. Tá? E o que ela nos diz? Ela nos diz, então, que a história da Terra, ela seria dividida em uma época antediluviana, uma época pós-diluviana, e depois, né, do presente, haveria ali na frente, então, os milênios de regeneração e o juízo final. Tá? Ou seja, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que a história da Terra, ela coincide com a história humana. Ou seja, ele está dizendo que nós, humanos, tá, ao longo da nossa história, sempre testemunhamos a história da Terra. Tá? E isso, então, colocava uma ideia da coincidência do tempo histórico com o tempo, tá, terrestre, né, o tempo da Terra. Tá? Nessa época, então, em que eles estão pensando essa gênese da Terra, né, e do nosso mundo, ocorre a grande revolução científica desencadeada por Copérnico, por Galileu, entre outros, que retira a visão de um mundo geocêntrico para o mundo heliocêntrico, tá? Que é, digamos, a grande ícone, né? O grande quadro pelo qual nós explicamos e falamos e comentamos sobre a revolução científica, como é propagado, né, desde o segundo grau, dentro das universidades, e como também o mundo científico entende como sendo o marco, né, que separa uma visão, digamos, mais magicista, mitológica e tal, né, de um mundo mais científico, então explicado por modelos, né, que são, ao mesmo tempo, matemáticos, e modelos que são, essencialmente, observacionais, aqui ilustrados pela luneta de Galileu. Então, ele enxergou este mundo ali fora, né, dos astros, da Lua, de Júpiter e suas luas, né, e seus satélites. Então, por meio desta observação, ele consegue dar a evidência empírica, né, dos modelos de orbitalidade, né, dos planetas, né, ao redor do Sol, e dos satélites ao redor dos planetas. Né? E isso, então, foi uma demonstração de novo tipo, né, que nós chamamos de demonstração científica, né, e que abriu, então, as mentes humanas não só para descobrir um novo mundo, né, mas também de como comentar o mundo, digamos, natural, o mundo físico, com base em evidências, um novo método. Né? Mas e a Terra? Né? Como se chegou à descoberta da Terra, de seu núcleo, de sua estrutura interna, né? De sua história, de sua longa história, que hoje sabemos como sendo de 4,5, né, bilhões de anos. Como é que se chegou a essa descoberta? Então, nós não comentamos, né, a revolução científica das esferas terrestres. Né? Elas ficam oclusas, né?
dentro da história da ciência. Então, o que eu vou mostrar agora para você, né, é como se deu esta grande descoberta do núcleo da Terra, né, desse mundo inacessível sob os nossos pés. Né? A gente comenta, então, a revolução científica das esferas celestes, né, e não se comenta das esferas terrestres. Né? Enquanto que as esferas celestes, né, os astros lá que a gente observa no céu, eles são visíveis. As esferas terrestres não são visíveis, elas estão sob os nossos pés. Não tem um telescópio, né, para alcançar essas esferas terrestres, um microscópio. Nós não temos instrumento para enxergarmos, né, com os nossos olhos, mesmo por prolongamento feito pela luneta, né, ou pelo microscópio, né, nós não temos como ver esse mundo subterrâneo. Então, nós temos ali um enorme déficit empírico, né, para sustentar as teorias. Né? Então, o problema é como levar os sentidos para as camadas internas ou para o passado da Terra. Né? Porque o que o Galileu fez, por meio da luneta, levar os sentidos da visão humana até as luas de Júpiter. Né? E com isso, então, parecer que a gente quase estivesse vendo, de fato, mais proximamente lá essas luas, né? Como se elas estivessem mais próximas de nós. Agora, o interior da Terra, né, é muito mais difícil. Então, quem fez todo esse estudo, né, de levar os sentidos para onde não podemos estar, foi ninguém menos do que o René Descartes. No seu livro Le Monde, de 1632, que depois ele publica como Principia Philosophiae em 1644, ele ali então estabelece todo um estudo que vai dos princípios do conhecimento humano, a questão metodológica, os princípios das coisas materiais, né, as partículas físicas, para então alcançar o mundo visível, que é o céu. E em seguida, então, ele... Desculpe. Ele comenta a Terra, desculpe, faltou a voz. Ele comenta a Terra e, em seguida, na parte 4, então, ele propõe uma parte 5, que é da vida, e, por fim, uma parte 6, que é da humanidade, né? da origem humana. Veja que todo esse roteiro é o roteiro básico da história natural. O que ele propõe, então? Ele propõe que, no princípio, né, o universo é tudo res extensa, ou seja, né, tudo que há no universo é mensurável, né, é inteligível, se pode conhecer. E o universo é composto, então, por estrelas. Ele propõe 19 estrelas e não uma só, como o Galileu e o Newton. E essas 17 estrelas, cada qual tem, então, um mundo que circula ao redor delas, né, que orbita, né, e esse mundo, então, é feito de matéria, como se fosse um universo. Que é um multiverso de 17 céus. Ele propõe ali, então, que uma dessas estrelas muito pequenas seria capturada pelo Sol. E, ao ser capturada, ela passa por uma série de transformações. Quer dizer, as partículas que compõem a estrela, o elemento primeiro, elas são pequenas e se movimentam. A agitação das partículas faz com que as menores descendam, né, decantem para o centro e, então, vão formando uma série de camadas. Então, no caso da Terra capturada pelo Sol, essa pequena estrela, se forma um núcleo, né, um núcleo que seria constituído pelo elemento primeiro. Esse núcleo é capeado, né, aqui por uma camada da mesma natureza das manchas solares e, por fim, na parte externa, a atmosfera. A atmosfera seria constituída por elementos maiores, né, partículas maiores, e por serem maiores, elas deixam atravessar a luz, enquanto as demais, né, são partículas bem menores e são opacas.
Esse processo, então, do movimento da matéria vai gerando uma estrutura na Terra. Quer dizer, vai estratificando a Terra interna em camadas concêntricas, tá? Em um núcleo e depois as demais camadas. Esse processo prossegue, tá? Prossegue em termos da formação agora de uma crosta metálica interna, uma camada de água, uma crosta pedregosa, rochosa externa e a atmosfera. Né? E depois de um certo tempo, né, essas camadas todas elas se completam. Ou seja, o processo continuado de estruturação das esferas terrestres, ele depende da estratificação da matéria, que é cumulativa. Ou seja, esse processo se torna a estrutura interna, né, do planeta e também externa. E assim, então, no processo concluído, nós temos aqui as camadas internas da Terra, né, do centro para a borda, né, a parte externa, nós temos então um núcleo, uma camada da natureza das manchas solares, uma camada metálica, uma camada de água, uma camada de ar interno, como se fosse cavernoso, a camada rochosa e depois, então, a atmosfera. Veja aqui que a camada rochosa, há uma conexão, né? Ela permite uma conexão da camada de ar interna e externa. Ora, terminado esse processo, né, a Terra busca seus equilíbrios, né, suas acomodações. Essa camada externa rochosa, ela não se sustenta, né, ela está sobre o ar, então ela colapsa. E ao colapsar, então, ela forma as montanhas, forma os vales, forma as planícies e forma os oceanos. Ou seja, né, essa esfera sólida, esfera rompida, né, ela forma as morfologias e os compartimentos atuais. Né? Ele propõe, o Descartes, uma prototectônica que gera montanhas e oceanos. Ou seja, o Descartes liga o mundo superficial ao mundo subterrâneo e a história anterior, a gênese de como, né, esse mundo chegou até aqui. É genial esse modelo dele. Agora, né, como é que nós acreditaríamos no modelo de Descartes? Né? Quer dizer, que outros elementos ele nos propõe na medida que tudo isso é, digamos, inacessível, nós não observamos. Então, o Descartes, né, lembro aqui, é quem inventou a matemática moderna. Né? Ou seja, ele que propôs os planos cartesianos, as funções, as equações, tá? Que se podem representar no plano cartesiano. E como é que ele fez isso? Ele fez isso mediante o estudo das séries. Né? Opa, perdão. O estudo das séries. Né? E o estudo das séries, ele propõe aqui, né, que, dada uma série como essa primeira aqui, 1, 3, 5, 7, 9, 11, né, o próximo elemento é 13, a série B, né, 2, 3, 4, 5, 6, o próximo elemento é 7, e essa C, né, 2, 6, 12, 20, 30, 42, o próximo elemento é 56. Né? Então, para cada série, nós temos uma sequência enorme de números possíveis. E o que o Descartes fez? Ele colocou, então, uma ordem, ou seja, cada número, cada valor ocupa uma ordem, e cada ordem tem seu elemento respectivo. Assim, ele chamou a ordem Dn e o elemento de An. E com isso, então, ele elabora uma equação, uma lei geral da série. Para qualquer ordem, né, nós podemos saber, então, o seu valor, né, na medida dessa equação. No caso da série A, né, nós teríamos a equação AN igual a 2N menos 1. Assim, né, ele tira aquela visão intuitiva de que os números correspondem às coisas, ou seja, 5 são 5 maçãs, né, ou são 5 relógios. Né? No caso aqui, ele transforma os números, né, em apenas uma visão simbólica, né, dos números, não relacionada exatamente à questão quantitativa. Né? Ele traz uma matemática mais abstrata, se é que se pode dizer. Assim, né, nós temos uma lei geral da série que ela reúne, né, todos os números cabíveis nessa série, que são infinitos. Não é?
Então, isso faz com que Descartes ele enuncia de forma clara as séries corporais, os números, né, com leis gerais da série. Né? Quer dizer, representações destes conjuntos enormes, infinitos de números. Né? E assim, então, a série, os números, seriam uma memória corporal, uma repetição mecânica, né? Enquanto que a lei geral da série seria uma memória intelectual, uma regra geral, uma lei. E ele, então, diz que a série corporal é a ciência experimental, enquanto que a memória intelectual, a regra geral, a lei, é a ciência cardial, ou seja, é a ciência que pensa o mundo para além daquilo que se pode ver. Né? E com isso, então, com base nessa matemática, né, nós conseguimos representar, então, a série corporal numa pequena reta, né, e depois com a equação y, né, igual a x mais 1, né, que representa aquela lei da série, né, nós podemos, então, representar toda a série num esquema gráfico. Ou seja, né, se eu conheço um segmento da reta da série, eu posso conhecer toda a série. O Descartes, então, mostra para nós que se eu conheço uma memória da Terra, né, um segmento da memória da Terra, eu posso conhecer, né, também toda a história dessa Terra. Ou seja, eu posso prolongar a reta e conhecer a Terra primordial. Isto é, ele estabelece uma visão heurística, né, de como retrodizer o passado e como também predizer o futuro. Aqui o esquematismo mostrando para você, então, né, conhecendo um segmento da memória corporal, eu, com a equação, né, posso predizer, né, retrodizer, digo, o passado, tá, com base no mundo atual, que seria, então, as rochas de hoje, seria o mundo como nós vemos hoje, tá? E posso, então, retrodizer o passado e também, então, predizer o futuro. Tá? Ou seja, o Descartes não só nos oferece o modelo, né, de gênese da Terra, ele é o único que, na sua época, fala na gênese da Terra de um ponto de vista científico, não mitológico, tá? Com base na matéria. Vejam vocês que nem Galileu, nem Newton falam da gênese do mundo. Né? E sem falar da gênese do mundo, nós não conseguimos falar, né, do mundo pretérito, de entender como ele se formou, e, portanto, não conseguimos falar de como ele se estrutura internamente. Tá? Então, assim, com base nessas ideias do Descartes, lá de 1644, depois, com a geofísica, com os estudos e instrumentos mais contemporâneos do século, principalmente, 20, né, se conseguiu estudar o interior da Terra e eis que, de fato, né, as camadas da Terra estão ali, o núcleo interno, o núcleo externo, né, como nesse belo cartoon, né, chamado Sob a Nossa Pele. Né? Aqui está o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, né, e a crosta muito delgada aqui na superfície da Terra. Né? Então, com isso, a geologia, né, ela dá um grande salto, porque empiricamente hoje, então, por meio das ondas sísmicas, dos terremotos, nós podemos ler essas camadas, porque elas têm diferentes densidades, né, diferentes composições, diferentes temperaturas, né, que vão evidenciando, né, a distinção entre elas. Né? E assim, então, nós conseguimos enxergar, né, a Terra por dentro. Essa imagem que você está vendo agora, ela não é uma imagem, digamos, pictórica, como a anterior, né? Ela é uma imagem que nós chamamos tomografia sísmica do interior da Terra. Ou seja, esses contrastes que você vê aí são distinções dos materiais, né, que compõem o vasto manto da Terra. Então, a ciência moderna hoje consegue, né, falar do núcleo interno, do manto, enfim, desse mundo subterrâneo gigantesco, esse mundo profundo que o Descartes revelou, consegue falar dele, então, com base em evidências, né, que nos apresentam uma visão, né, uma visão desse mundo, né, que é, digamos, ainda em grande parte
desconhecido. Temos muito ainda que aprender, né, sobre esse mundo interno da Terra, que é muito importante, porque no caso do núcleo, né, é ali então que se produz o geodínamo, ou seja, o campo magnético da Terra, tão importante para a vida, né, porque ele é como um escudo que protege então a vida de bombardeamentos de pequenas partículas cósmicas, né? E que é importante porque, eventualmente, elas podem também danificar, né, a vida. Assim, então, como conclusão, a história da Revolução Científica, como sendo apenas das esferas celestes, deve ser revista. O estudo da Terra tem métodos científicos e epistemologia próprios, né? E não há como separar uma geologia física da geologia histórica. A Terra é um complexo mundo histórico, né? E assim nós podemos entender, né, a contínua, intrigante descoberta da Terra como uma saga científica e cultural que deveria ser melhor considerada em nossos currículos de ciências e história das ciências. Né? É por isso, com muita alegria, né, que vemos esse lindo trabalho da Laura e do Munir trazer, né, para nós essa discussão, né, sobre o núcleo. E o Descartes? Né? O Descartes pagou um preço muito alto, né, pela sua visão. Aqui ele está no castelo da rainha Cristina, já no final da vida dele, como uma espécie de exílio, né? E o Descartes, depois que faleceu ali no castelo da rainha Cristina, o corpo dele foi trasladado para a França e encontraram um crânio, né, dizendo ser o do Descartes, que está lá no Museu de História Natural. Parece que o corpo dele foi profanado, então, pós-morte, né, como, digamos, uma punição, né, por ele ter tentado entender, né, uma coisa muito importante para nós, que é a gênese da Terra, né, e sua estrutura interna. Tá? Muito obrigado, era isso que eu tinha, então, para apresentar a vocês. Espero que tenham gostado, tá? E fico, então, também à disposição, eventualmente, para algum diálogo sobre isso. Muitíssimo obrigada. Olha que apresentação fascinante, né? Foi uma verdadeira viagem assim, por toda e sobretudo muito impressionante a forma como isso se deu e como foi, né, elaborado. E que coisa fantástica essas imagens, essas reconstituições, né, mais recentes. Foi, comentamos um pouquinho antes, né, de começar a gravação. Muitas vezes o contato que a gente tem com essa imagem do centro da Terra ainda é muito simplificado, ainda é muito aquela coisa assim dos livros escolares. Então, ver essas outras representações possíveis e, sobretudo, essas atualizações é algo muito fascinante. Uma vez e seguimos, né, com as nossas conversas e vamos ver quais os próximos desdobramentos que vão surgir a partir daí. Muito obrigado a você, Laura, né? Muito sucesso aí.